Olá, pessoal. Deixa eu tirar aqui, como sempre, nada muda, tirar os cabelinhos da frente do rosto. Eu sou Trinity Tarion e você que está aqui pela primeira vez e gosta de ocultismo, seja muito bem-vindo a esse canal. Você que está aqui sempre me prestigiando, comentando, compartilhando, seja muito bem-vindo também. O vídeo de hoje é sobre ninguém menos de que Asmodeus. E mais umas coisinhas que eu tenho que dizer, que a gente vive repetindo porque as pessoas não entendem e a gente vai continuar a repetir até as pessoas entenderem. Ok, pessoal? Já já, após a vinheta. Então, Asmodeus, título rei, elemento terra, cor da vela amarela, porque é rei, sol, posição zodiacal 5, 9 graus de Virgem, 28 de agosto a 1º de setembro, horário das 9 às 12 e das 15 até o pôr do sol. Planeta Sol, incenso olíbano, metal ouro, carta do tarô 8 de pentáculo. Mantra Airavajai Asmodai Aken. Anjo governante Vassariá, carta Doppel Dama de ouros. Vamos ver as qualificações, os atributos. Conhecido também por Asmodai, é um dos 7 anjos infernais e o representante fora da Goétia do pecado da luxúria. De alta hierarquia, alguns o consideram apenas um nível abaixo de Lúcifer. Inspira as artes da aritmética, geometria, astronomia e ofícios manuais. E é considerado o arquiteto do Templo de Salomão, em algumas narrativas islâmicas. Foi aprisionado em correntes mágicas e impelido a revelar o segredo de um mineral que permitia riscar a madeira como o diamante risca o vidro. Segundo a Kabbalah, esse daimon é um Cambion, uma descendência meio humana, meio demônio, provinda de uma súcubo, nesse caso, Agrat Bat Malat, e o rei Davi, pai de Salomão. Possui 3 cabeças, uma de touro, uma de homem com hálito de fogo ou língua flamejante e uma de carneiro. Tem os pés palmados como os de um ganso e cavalga um dragão. Carrega um estandarte vermelho com um dragão negro nele. Comanda 72 legiões de espíritos e concede o anel das virtudes, além de revelar os lugares onde existem tesouros ocultos. Em outras fontes, sua origem é de um anjo caído, um humano que virou demônio ou o rei esquecido de Sodoma. Considerado uma arma de Lúcifer para derrotar o Messias, já que possui livre-arbítrio que é negado aos anjos. Muitos escritos, muitos grimórios já falaram sobre isso. Reza a lenda que ele tomou o lugar de Salomão durante um bom período de tempo
Ele acabou enganando Salomão e quem reinava era ele, não Salomão, e as pessoas ficavam estranhando porque Salomão estava diferente e por um bom período de tempo quem comandava era ele e Salomão vagava pelas ruas. Mas isso não tem nenhuma comprovação científica, não existe nenhum grimório afirmando isso, confirmando a veracidade dessa história. Eu já fiz um vídeo sobre Asmodeus, então estou me repetindo aqui, mas é um vídeo bastante antigo. Antes de Lúcifer, antes de eu ter o pacto com Lúcifer, eu tinha uma outra relação mais distante com os daimons. E no meu canal, os inscritos sempre estão pedindo, fala de tal daimon, fala de tal daimon. E naquela época, isso já faz bastante tempo, um inscrito me perguntou, fala sobre Asmodeus. No vídeo acho que foi até de Beelzebub. E aí eu falei, num vídeo falei que não tinha muita coisa para falar de Asmodeus, porque fazia muito tempo que eu tinha feito Goetia para esse Daimon. E que tanto tempo que eu nem me lembrava do resultado. E quando houvesse novas informações, eu traria com certeza. E Asmodeus, no dia seguinte, encostou perto de mim e falou, faz Goetia para mim agora. Nossa, eu fiquei assim, nem respirava, né? Porque eu falei, pronto, agora esse Daimon vai me descer a lenha. Mas que nada, eu fiz Goetia para ele e foi uma Goetia maravilhosa, entrou muito dinheiro. Uma das características de Asmodeus vocês viram que a carta dele é 8 de ouros, o planeta dele é Sol, o elemento dele é terra, então os que trabalham com o elemento terra, trabalham com a prosperidade, né? Porque a terra é, em si, a abundância, a prosperidade. E Asmodeus, ele trabalha muito bem, ele é bastante, vamos dizer, conceituado perante os magos, porque ele é polivalente. O Asmodeus faz tudo. Se você chamar ele para o amor, ele resolve. Se você chamar ele para o dinheiro, ele resolve. Se você chamar ele para destruição, ele destrói. Ele é pau para toda obra, né? E ele é rápido em resolver situações. Então, depois dessa vivência que eu tive, agora faz uns 20 dias, Asmodeus aportou aqui de uma maneira mais forte e ele falou para mim, me autorizando a fazer os pactos e alianças com ele. E eu falei, tá. E a rapidez de Asmodeus é maravilhosa. Isso faz uns 15 dias e eu já fiz hoje a minha primeira aliança para uma cliente com Asmodeus. Já tenho pré-agendado para um cliente que só está esperando acabar o Círculo Divine para ele fazer a aliança com Asmodeus. Então, assim, em 15 dias eu já tenho uma feita e uma já agendada, que não foi feita ainda porque ele está esperando terminar o Círculo Divine. E pessoas se interessam e eu já tenho pessoas mais interessadas exatamente por essa característica de Asmodeus. Ele resolve, ele faz acontecer. E é aquilo que eu sempre falo. Muito do que se fala na internet é balela. Eu tenho até um cliente que acabou de fazer aliança com Lúcifer e que ele estava falando que ele viu um podcast onde sei lá quem falava que Asmodeus com o tempo pede para você matar pessoas. Eu não acredito nisso. Será que é Asmodeus mesmo? Eu acho que a pessoa está recebendo um quiumba e aí o quiumba está dançando e rebolando na cabeça da pessoa e ela está acreditando em tudo. Porque não é possível
porque eu não sou um alecrim dourado, eu não sou um ser humano comum, né? Eu sou um ser humano tanto quanto qualquer mago. E eu trabalho com Goetia há 8 anos, 8 anos, inclusive com Asmodeus. E nenhum Daimon me pediu nada de mal, eu já contei isso em outro vídeo que eu agradeci. Então, mais uma vez falando, a Maria Mulambo por todo o crescimento que Lúcifer fez na minha vida e que eu agradecia principalmente por ele nunca ter me pedido para fazer nenhum mal. E Mulambo já estava indo embora, estava se despedindo, virou para mim e falou: ele nunca vai pedir isso para você. Então, nem ele, nem Asmodeus, porque nesses 8 anos, né, eu fiz muita Goetia para Asmodeus, nenhum deles. Eu tenho aliança com Asmodeus que eu fiz mais ou menos faz um mês, e eu tenho certeza que Asmodeus não vai me pedir isso, porque acima de qualquer coisa são deuses, são consciências. Asmodeus sabe que eu jamais faria. Ele não vai me pedir uma coisa que ele sabe que eu não faria. Então, é a mesma coisa que falam de Andras. Eu tenho aliança com Andras há mais de um ano. Tenho aliança com Glásia há mais de um ano. Nunca tive nenhum problema. Eu acredito muito que é a pessoa. Quem é problemática é a pessoa. Eu nunca tive problema com nenhum Daimon, nenhum. Mas eu já tive problema com várias pessoas, várias. Então, não tem isso, sabe? Ah, não, o Daimon matou, né? Matou um mago. Eu acredito até na veracidade disso, mas havia uma dívida, havia um erro crucial na coisa, porque eles não saem matando assim. Eles não saem destruindo assim ao bel prazer. São deuses. Então, quando são tratados como deuses, quando são respeitados, quando as coisas são feitas direito, não tem nenhuma retaliação. Muito pelo contrário. Depois da chegada de Asmodeus, acelerou as coisas aqui, né? Acelerou no ponto de que agora estou fazendo pactos e alianças com Asmodeus, mas o fluxo de dinheiro na minha conta melhorou e tudo está melhor. Então, se os Daimons tivessem essa característica definitiva, em primeiro lugar, nem me escolheriam, porque eu sou uma pessoa do bem, eu sou uma pessoa justa, eu sou uma libriana, com muito orgulho, sou de Vênus, não poderia deixar de ser, e eu sou correta, eu sou honesta, eu não engano o cliente, eu não ataco o cliente. Então, essas balelas, eu nem vi esse vídeo, nunca vi esse vídeo falando dessa asneira a respeito de Asmodeus, e não sei que tipo de Asmodeus é que esse povo anda ancorando, porque aqui os daimons que eu ancoro trazem prosperidade, trazem melhorias, trazem casamentos e trazem solução, né? Então, Asmodeus resolve. Asmodeus é um daimon, um rei poderoso, o preferido de Amaimon exatamente por causa disso. Porque se você jogar alguma coisa, né, para ser solucionada no peito de Asmodeus, ele vai lá e faz. Então, um daimon que eu gosto muito, e eu tenho um pouco, né, de reservas no sentido de que Lúcifer é possessivo e ciumento, Asmodeus também. Inclusive eu vi um vídeo do mago falando isso, até um inscrito meu brincou, né, falou: Lúcifer com ciúme? Eles são ciumentos, sim, são ciumentos, possessivos. E aí, tá vendo?
O mago até falando a mesma coisa a respeito de Asmodeus, que ele é ciumento, possessivo, que ele luta pelos aliançados dele, pelos que têm pacto com ele. Então Asmodeus é um guerreiro maravilhoso, poderoso, que trabalha com várias áreas, é um coringa que eu gosto de trabalhar e agora mais ainda. Eu muito orgulho de poder fazer aliança, pacto com Asmodeus. Então, o assunto Asmodeus, já falei, né, o que precisava ser dito, e eu quero falar dois assuntos importantes. Um eu falei que ia falar no vídeo anterior e acabei passando do tempo e aí não acabei falando. Muito cuidado com os profissionais que vocês contratam. Não é que eu quero falar isso, porque não, eu quero que todo mundo faça comigo. O sol brilha para todos. Eu acho que não sou só eu não sou a única Coca-Cola do deserto. Eu não sou a única boa profissional de toda a Terra, de todo o planeta. Não sou. Tenho certeza que há bons profissionais. Porém, há muito mais mal profissional. Então, já é a segunda pessoa que vem me falar, cliente que vem me falar de mago que pede dinheiro emprestado para o cliente e não paga. Então, eu acredito que você precisa ter uma relação profissional. Eu preciso e eu primo por isso. Meus clientes são meus clientes, meus amigos são meus amigos. Você não misturar as estações. Porque tem pessoas que são confiáveis. Deve existir, né? Eu acredito nisso. Eu acredito que devem ter pessoas ainda confiáveis. Mas a grande maioria não é. Então, essa relação de amizade, o mago virou seu amigo, a ponto dele pedir dinheiro emprestado para você e não pagar, eu acho isso um antiprofissionalismo total. Não vamos misturar. Primeiro que se o mago pede dinheiro emprestado para você, que mago é esse? Ou que maga é essa, né? Que vai lá, tá tão mal assim que precisa de dinheiro emprestado do cliente? Por favor, né? E segundo, que os relatos são sempre os mesmos. A pessoa pede dinheiro emprestado, não paga, depois ela pede de novo, e ela pede de novo. Entende que isso não é saudável? Aí você quer ser enganado, né? Você quer ser lesado, depois você fica reclamando, ai não, mas olha, tá vendo, é tudo igual. Não é tudo igual. Eu nunca pedi dinheiro emprestado para nenhum cliente meu, não preciso disso. Então tenha um pouco mais de discernimento, né, garotada? Não é assim que se fazem as coisas. O mago começou uma maga, pedir dinheiro emprestado, corra, sabe? Corra porque tem algo errado. Você corre o risco de não receber esse dinheiro e as histórias são as mais mirabolantes possíveis. E um outro assunto, não menos importante, que eu vou frisar aqui. Eu falo nos meus vídeos, vocês são testemunhas que eu falo várias vezes nos meus vídeos. Magia não é mágica. Você faz uma guecha hoje. Se for uma coisa fácil, se tiver tudo desimpedido, leva uns 2 meses. Se for uma coisa já que requer uma limpeza, alguma coisa que não está tão certa ainda, num prazo médio, pode levar uns 4, 5 meses. E se for uma coisa que está muito complicada, de muito tempo, pode levar mais. Eu sempre falo isso.
Eu sempre falo isso nos meus vídeos e eu sempre falo isso para os clientes quando eles vêm fazer o atendimento. Só que daí depois eu falo, e daí depois, com 15 dias, o cliente vem me tacar o terror. Eu peguei uns clientes com 15 dias me tacando o terror. E eu falo antes do cliente efetuar o pagamento, antes do Pix cair na minha conta, eu falo para a pessoa quanto demora. Eu fiz uma guetia para Glásia, amo Glásia, tenho aliança com ele. Fiz um pedido, demorou 5 meses para ele me atender, para que realmente fosse resolvido, mas foi resolvido com chave de ouro, mas demorou 5 meses. Se nesses 5 meses, eu lembro que eu fui uma vez e falei, e aí, Glásia? Única vez, em 5 meses. Agora, o cliente vai com 15 dias tacar o terror em mim, porque não está funcionando? Gente, não sei, não sei o que se passa. Sabe aquele meme? O que se passa na cabeça daquela pessoa? Eu ponho objetivos, eu ponho metas, eu passo meus dias afirmando o quanto que eu vou receber, do dia tal ao dia tal, eu faço planilhas, eu olho para frente, eu olho para a solução. Agora, se você fica o tempo todo, ai, não aconteceu. Não, mas hoje vai. Meu, faz nem 15 dias que você fez a magia. Você está fazendo uma magia de limpeza, que a magia de limpeza ainda tem que agir. Então, por favor, vocês precisam ter consciência da realidade. E vocês precisam entender o que o magista está falando, porque eu não falo grego, né? Eu falo português. Então, se eu falo, antes de você pagar, que demora, no prazo médio, 4 meses, como que com 15 dias de magia as pessoas têm a cara de pau de ficar me aporreando o juízo? Não tem nada que eu possa fazer, é um prazo dado pelos Diamonds. Eu só sou a intermediária. Então, não estresse o Diamond, não me estresse, por favor, né? Porque eu falo isso sempre, vocês são testemunhas que eu sempre falo isso nos vídeos. Então tenham calma e vão pensando positivo, vão pensando na solução, vão acreditando. Agora, se você vai pensar no problema o tempo todo, ele vai aumentar. Aquilo que vocês botam atenção cresce, cresce. Se você só botar atenção que tá ruim, ai, não aconteceu nada. Uma semana, não aconteceu nada. 15 dias, gente, desespero. Trinity, não aconteceu nada. Gente, pelo amor de Deus. Por amor a Lúcifer, só Lúcifer na causa. Tenha um pouco mais de consciência. Não estrague um trabalho magnífico que eu estou fazendo. Se vocês não vão gostar do que eu estou falando, mas é preciso, sabe? Porque aí economiza o tempo de vocês entrarem em contato comigo, se aborrecerem e me aborrecerem. Então, por favor, gente, tenham consciência. Magia não é mágica, demora. Se vocês querem uma solução imediata, procure outro lugar. Duvido que vocês vão encontrar algum lugar que aconteça mais rápido, porque mesmo 5 meses é um prazo rápido, porque eu já fiquei anos em várias religiões que nada acontecia. Então, eu acredito que um pouco de paciência, sabedoria é crucial para a magia. Eu espero que dessa vez dê para entender. Eu acho que cada cliente novo que chegar, vou mandar esse vídeo, né? Essa lapada, para ver se eu me aborreço menos, porque ninguém merece. Você fala para a pessoa, olha, é 5 meses mais ou menos, 15 dias a pessoa surta. 15 dias a pessoa surta. E não dá. É um pedido a vocês. Vejam tudo certinho. Apesar de que, como eu falei, eu falo para o cliente quanto tempo demora, como que funciona, qual a tua postura, eu falo.
E mesmo assim o cliente ele acha que é uma cartola e eu vou tirar a solução dele de uma cartola de uma hora para outra. Não é assim. Então é isso, pessoal. Eu já falei tudo que eu tinha para falar. Se você não é inscrito e gosta de ocultismo e do meu canal, se inscreva, curta, comenta, compartilha e eu vejo você no próximo vídeo.